RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos fazer aqui duas rondas para este primeiro tema. Eu quero vos ouvir primeiro sobre esta confusão que foi gerada antes da sessão parlamentar na Universidade de São Tomé. O que é que lhe pareceu esta confusão toda e que teve o ápice com a agressão entre dois deputados? Como é que viu esse episódio? Como é que classifica isto tudo? Como é que viu esta confusão à volta desta sessão plenária que acabou por acontecer fora da Casa Parlamentar? Bem, antes de mais, gostaria de agradecer a todos os participantes, sejam os comentadores, sejam os que nos acompanham de longe, e naturalmente ao coordenador de todo deste programa, importantíssimo em termos de informação para todos nós. E eu começaria por dizer que tudo o que seja confusão, balbúrdia numa instituição pública, nomeadamente numa instituição como a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, que é o segundo órgão de soberania mais importante do país, o primeiro órgão coletivo do país, soa-nos muito mal. Ou seja, é profundamente negativo aquilo que nós assistimos, e assistimos em direto. Portanto, até parecia um espetáculo de triste memória, transmitido em direto por muita gente, e felizmente, de modo que o que podemos dizer é que é péssimo aquilo que se passou. O ambiente que se gerou na nossa política é claramente um ambiente de baixo nível, baixíssimo nível, roçando, portanto, agressões físicas. O Brani disse na sua introdução, agressões entre deputados. Não houve agressões entre deputados, que eu tenha visto. Houve agressão de uma deputada a um outro deputado. Contra um... contra um outro deputado. E atestado tudo isso por filmagem feita também em direto e por aí fora. Eu não vou aos pormenores porque não me interessa sequer meter-me nesses detalhes. Mas o que eu diria apenas é que houve, de facto, uma série de, episódios infelizes, impróprios, que baixaram demasiado o nível do funcionamento da Assembleia Nacional, com prejuízo claro para o nosso processo, que nós dizemos ainda que é um processo democrático, mas tem muito de antidemocrático pelo meio, muito de negociatas e de jogos de esquemas e por aí fora, e que precisa de um saneamento profundo, mas é preciso, ainda estamos à espera de alguém ou de um conjunto de pessoas que consiga fazer esse saneamento político, político-partidário, se quisermos, ao nível nacional. Bem, eu não sei se posso ir a alguns detalhes mais sobre isto ou se é apenas um comentário genérico como este. Pode ir um bocadinho mais a fundo, sobretudo falando da iniciativa desses deputados que formam agora a nova maioria, porque basicamente foi isso que precipitou a confusão, essa iniciativa de levar o parlamento para fora da casa parlamentar. Perfeito. Bem, o que é que está em causa, a meu entender?
e tanto quanto eu sei, através de documentos que foram divulgados, através de filmagens enfim, com telemóveis que nós fomos vendo, houve uma determinada ação, digamos que da Presidente da Assembleia Nacional, que desencadeou todo um processo, digamos, a curto prazo, aqueles que se passaram nesse entretanto. E como é que se pode caracterizar, digamos, esse comportamento do ponto de vista legal e regulamentar? Tanto quanto eu conheço do funcionamento da Assembleia, andei por lá cerca de 10 anos, um pouco mais, a Assembleia é regida naturalmente, para além da Constituição, que estabelece as regras genéricas ou fundamentais, digamos, sobre a importância e sobre o funcionamento, o relacionamento, digamos, da Assembleia Nacional com os outros órgãos de soberania. Existem outras normas, como o regimento da Assembleia Nacional, e no que toca aos deputados, há um estatuto dos deputados da Assembleia Nacional. Quanto à questão do funcionamento da Assembleia que está em causa, há o regimento, e os deputados esgrimiram de forma muito pormenorizada argumentos explicando que a ação da Presidente da Assembleia baseou-se num determinado momento, uma determinada ação da Presidente baseou-se na suspensão, na decisão pessoal, unilateral, de suspender as atividades decorrentes de uma sessão que estava em curso, afetando, nomeadamente, alguns pontos de ordem do dia que estavam programados, nomeadamente a discussão do orçamento do Estado e por aí fora. Bem, essa decisão foi tomada através dos representantes dos grupos parlamentares e não foi comunicada ao plenário. E, na sequência disso, decidiram os deputados agir como nós vimos. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Parece-me que, no meio de toda essa confusão, primeiro, houve uma ação de autossuspensão, digamos, da Presidente da Assembleia Nacional, quando decide não dar sequência aos trabalhos, não comunicar, não exercer o dever de comunicação que tem em relação aos partidos, aos grupos parlamentares presentes, e a não buscar uma decisão do plenário, da plenária da Assembleia, para a sua ação. A partir do momento em que ela toma uma decisão unilateral, sem comunicar aos outros deputados, aos grupos parlamentares, ao plenário da Assembleia, que é um órgão, digamos, o órgão mais importante, o órgão coletivo mais importante da Assembleia, ela entra numa situação de infração às regras regulamentares, regimentares. Bem, pode-se dizer que houve, eu tenho ouvido comentários naturalmente sobre isto, houve uma ação dos deputados que se juntaram em número de 28 ou 29, já não sei muito bem, e que decidiram levar avante uma ação fora da sede da Assembleia Nacional. Bem, há quem diga que isto é ilegal, outras pessoas dizem que não é apropriado e por aí fora. Eu estou preocupado no essencial, e deixe-me fazer este ponto que é para mim fundamental. Em qualquer discussão em que eu entro, para mim o que é fundamental é a salvaguarda dos interesses nacionais, a salvaguarda dos interesses do povo são-tomense, a salvaguarda da decência e do bom funcionamento transparente e de acordo com a legalidade e com a Constituição, naturalmente, e com a legalidade ao nível das instituições. E os objetivos dos titulares dos cargos públicos, seja a nível individual, seja ao nível coletivo, têm que ser ou deveriam ser sempre marcados por esses princípios e não têm sido de forma sistemática. Bem, mas acha que essa ação que levou o Parlamento para fora... Quando os deputados decidem, deixem-me só terminar aqui esta ideia, desculpe, Breno. Quando os deputados decidem reunir um número que constitui a maioria absoluta da Assembleia, portanto, mais do que metade dos 55, portanto, eles ganham legitimidade para poder tomar decisão.
a questão do local da Assembleia, é preciso dizer, e deixe-me só tentar rapidamente dizer-vos o que é que diz o regimento da Assembleia em relação a isto. No seu artigo 56 do regimento da Assembleia Nacional, diz que a sede da Assembleia Nacional é na cidade de São Tomé. Cidade de São Tomé. E depois diz que a Assembleia reúne-se em local que reúna condições. Ok? A lei não diz, esta norma não diz especificamente que as reuniões têm que ser na sede da Assembleia Nacional, no Palácio dos Congressos. É evidente que, para que isso aconteça, é preciso que haja uma deliberação válida ao nível dos deputados e é preciso que haja condições que justifiquem essa alteração de posição, de localização, de local de funcionamento da Assembleia. Parece-me que houve... Para concluir essa sua ideia, acha que essa salvaguarda do bem-estar da população foi tida em conta, como disse, nesta... A voz ficou cortada, não? Nesta? O que é que disse assim? Não, estava a perguntar se esse levar o parlamento para fora da casa parlamentar significou a salvaguarda do bem-estar da população, dos direitos. A questão que se coloca para mim é a seguinte: tem o presidente da Assembleia Nacional, ou chefe de qualquer órgão de soberania, o poder, o direito de impedir o normal funcionamento dessa mesma instituição, por razões que não sejam relevantes de interesse nacional? A minha resposta é claramente não. E o que é que se verificou neste caso? Houve claramente uma tentativa de impedir o funcionamento regular em função de uma ordem do dia pré-estabelecida, com atividades em curso, com que objetivos eu não quero especular. Mas é claro que cada um de nós pode pensar e saber por que é que a Presidente teve um comportamento como este. É alguém que tem, naturalmente, tem feito a condução das atividades da Assembleia, com altos e baixos, mas é a Presidente e merece o respeito institucional que nós todos, enquanto cidadãos, devemos dar. É nessa base que eu faço essas afirmações. Obrigado. Ficou vincada a sua opinião. Vamos tentar buscar aqui a opinião de outros convidados para vermos se há contraditório ou alguém que conjuga da mesma opinião que agora partilhou conosco. Carlos Semedo, não sei se já conseguimos lhe ouvir. Consegue nos ouvir, mas nós não conseguimos lhe ouvir assim. Eu não sei o que se passa. Aqui diz que o microfone está ligado. Não sei o que se passa em termos técnicos. Por que não conseguimos ouvir o Carlos Semedo? Liberato Muniz, consegue me ouvir? Liberato Muniz, consegue me ouvir? Consigo, vai. Vou passar para ti, enquanto continuamos a tentar resolver a questão do som com o Carlos Semedo. Pelos vistos, ele diz que o problema é dos estúdios, mas pronto, vamos tentar ver o que é que se passa, mas vamos dar continuidade ao programa. A mesma pergunta para ti: como é que viste essa confusão toda que precedeu a sessão plenária do início da semana, esse confronto ou a agressão de uma deputada contra outro deputado e também o próprio ato dos deputados da nova maioria de levarem o parlamento para fora da casa parlamentar?
Deixa-me cumprimentar o Dr. Olegário Tené, o Dr. Carlos Semedo, o meu amigo Oceano Pinho, o Bramico em Lisboa e todos os nossos internautas. Dizer o seguinte, meus senhores, eu já havia dito isso na semana passada, independentemente da razão de um lado ou do outro, o que nós assistimos é simplesmente vergonhoso para todos nós, e eu, particularmente como santomense, não me reconheço nesta, digamos, pouca vergonha que aconteceu no país. Agora, indo agora ao enquadramento daquilo que aconteceu, eu julgo que o que eu devo dizer é o seguinte: independentemente de tudo, como disse bem o Olegário Tené, o mais importante é cada um dos santomenses em prol de São Tomé e Príncipe. E não se pode admitir, eu já tenho dito isso várias vezes, que um santomense qualquer, independentemente de ser deputado, de ser presidente da República ou de ser um cidadão normal, encara o país como ou sou eu, ou é mais ninguém, ou sou eu, ou é o caos. Isto não pode ser. Então, o que eu verifiquei e acompanhei em todo este processo é que eu vi uma Assembleia em que a presidente desta Assembleia não se conseguiu impor para coordenar como deve ser os trabalhos. Isso por quê? Primeiro, quando se dá início a uma sessão no Parlamento, essa sessão deve ter um fim. E no dia ou seja, no dia anterior, o que nós verificamos é que essa sessão não teve fim. Mas, meus senhores, o que aconteceu é que um grupo de deputados, segundo me parece, de 29 deputados, convocou a sessão para o dia seguinte. E, ao convocar essa sessão, avisou a todos os deputados, incluindo também a própria presidente do tribunal, que tinha a função primeira de presidir essa sessão. E eu tenho dito isso. Se eu estivesse no lugar da presidente da Assembleia, o que eu faria é, no dia dessa convocação, estar lá, logo pela manhã, e presidir essa sessão no sentido de esclarecer o que é que se passa no país, porque o mais importante do que a presidente da Assembleia ou de qualquer um deputado é São Tomé e Príncipe. Então, temos que colocar São Tomé e Príncipe em primeiro lugar. Mas o que é que se verificou? E é bom que se tenha isso em conta. O que se verificou é que a presidente, como o mais alto representante da Assembleia, independentemente de haver administração, quem coordena todos os trabalhos da Assembleia é a presidente da Assembleia. Fecharam pura e simplesmente o espaço da Assembleia onde estava destinado à realização dessa sessão plenária. Então, não havendo essa possibilidade, deslocou-se para um outro local, neste caso o ISP, no sentido de se tentar resolver o problema e fazer essa sessão com a maioria dos deputados. O que aconteceu, e é também bom que se diga, é que um grupo de deputados, diz que foram os polícias, não, um grupo de deputados deslocou-se ao ISP no sentido de impedir que os 29 deputados pudessem se reunir. Esta é que é a grande verdade. Então, se deslocaram para o local do ISP para se impedir que os 29 deputados pudessem se reunir, deviam ter feito o seguinte, deviam ter ido lá para, juntamente com os 29 deputados, discutirem e debaterem o que estava previsto para ser debatido e não para impedir que houvesse essa sessão solene. Mas ainda, se dizem que essa sessão é ilegal, então eu não entendo qual é a razão de terem lá ido para impedir a realização deste encontro. Agora, quando se diz que o encontro foi feito num outro local, eu digo que eu subscrevo aquilo que disse o Dr. Olegário Tené. Se nós repararmos bem, em 2016, o presidente Evaristo Carvalho, que já faleceu, tomou posse na Praça da Independência perante os deputados. O presidente só pode tomar posse perante os deputados e decidiu-se na Praça da Independência. Então, o que eu acho que foi mal é a presidente da Assembleia não ter conseguido ser superior a toda essa gente, dizer eu sou a presidente da Assembleia e pura e simplesmente presidir a Assembleia e esclarecerem os problemas em prol de São Tomé e Príncipe. Então, eu volto ao princípio, meus senhores, independentemente da razão. Por quê? Porque eu sei e tenho certeza que no futuro
quando os interesses do grupo não estiverem reunidos, volta a acontecer a mesma coisa. Porque as pessoas não pensam e não têm pensado em São Tomé e Príncipe. Então, eu volto à primeira forma. O que aconteceu é grave, é horroroso, é triste. E eu julgo que, mais do que nunca, as pessoas que fizeram isso têm que ser sancionadas. E eu deixo aqui um abraço ao deputado Delfim Neves, que levou com uma pedrada, uma coisa grave, uma coisa vergonhosa. E eu digo mais, quando eu assisti àquela agressão, eu vi como é que em São Tomé e Príncipe se instrumentalizam pessoas, muitas vezes pessoas que nem sequer entendem da política, daquilo que se pretende, para fazerem coisas tão graves como aquela. Eu devo dizer, meus senhores, eu quando vi aquela deputada a agredir o Delfim Neves, eu senti ainda talvez mais pena dessa própria deputada, porque eu estou consciente que ela própria não tinha consciência plena daquilo que ela estava a fazer. O que os nossos políticos, o que os nossos líderes políticos, independentemente dos partidos, têm feito a São Tomé e Príncipe, é vergonhoso, é triste, é mau, e eu espero que nós possamos encontrar uma solução para alavancar esse São Tomé e Príncipe e mudar mentalidades. Obrigado, Liberato Muniz, pelas primeiras palavras. Vamos ver se já conseguimos ouvir Carlos Semedo. Consegue ouvir-me agora? Já conseguimos ouvir. Muito obrigado. A mesma pergunta para si também. Como é que classifica esta confusão toda que se assistiu e também a iniciativa de, uma vez mais, trazerem o Parlamento. O Liberato acabou de frisar que já se fez isso na tomada de posse do Presidente da República. Como é que viu o levar do Parlamento para fora da Casa Parlamentar? Obrigado pela palavra, obrigado pelo convite. Saudar o meu querido e antigo e grande colega, Dr. Olgartini, ao arquiteto Liberato e ao Sr. Oceano, que é a primeira vez, creio, que nós nos confrontamos pessoalmente, a ti, Brani, e aos internautas. Obrigado pelo convite. Bom, como é que eu vi? Embora veja mal, como vocês sabem, eu vi com muitos maus olhos e realmente não concordo, não concordo com o Dr. Olgário, não concordo com o arquiteto Liberato Muniz, vamos ver se concordamos noutras circunstâncias, e vou dizer já porquê. Antes de mais, sim, já mandei os cumprimentos a nível pessoal ao deputado Delfim Neves, ao Dr. Delfim Neves, porque agressão é sempre agressão, ele é a pessoa ofendida. Censuro veementemente o comportamento da senhora deputada, que é feita heroína por uns, mas para mim, como comete um ato censurável, que é um ato punível criminalmente, vai ter que responder por isso. Bom, tirando isto, Brani, Cunha Lisboa e internautas que me ouvem, discordo total e integralmente desta versão. Eu não estive em São Tomé e Príncipe. A questão da versão do cadeado na porta do plenário não é verdadeira. Há elementos de prova que o confirmam. Portanto, isto é uma falsa questão, mas não é esse o pretexto. Porque o essencial é o seguinte, vamos começar do fim para o princípio. Alegadamente, as pessoas teimam em dizer 29 deputados. Eu continuo a dizer 26 deputados. E porquê é que eu digo isso? Porque os 3 deputados que prefazem a tal maioria que eles pretendem, precisavam de só ter 28, porque a maioria simples são 27. Mas arregimentaram 29 deputados. Os 3 deputados, segundo a versão que eu ouvi da intervenção da Presidente da Assembleia na conferência de imprensa, é que a senhora, na sexta-feira, ao verificar que havia 56 deputados na sala, e o colega Dr. Olgário e o Liberato sabem que a Constituição da República não permite 56 deputados, só 55 deputados, a senhora disse, eu estou a falar porque eu ouvi na entrevista, esta questão e outra questão que se conjugava, que era a verificação da regularidade, da legitimidade da presença no Parlamento de mais 2 deputados, um Gelásio, Gervásio e um outro qualquer, que a senhora, ao verificar que o papel entregue por não sei quem
não continha nem assinaturas, nem carimbos. A senhora até disse uma palavra que não é correta, que não conhece a previdência eu ouvi esse discurso da senhora, quando devia dizer a proveniência. Não estava assinado, não estava reconhecido e era uma coisa qualquer que conflituava com a presença dos deputados. Isto é o que eu ouvi publicamente, eu estou a falar com os elementos públicos. E a senhora disse, suspendi a sessão, ouvi e convoquei os presidentes das comissões dos grupos parlamentares para, inclusivamente, reagendarmos o debate para, não é discussão do Orçamento Geral do Estado, é do Orçamento da Assembleia, porque o Orçamento Geral do Estado estaria para quarta ou para quinta-feira. Bom, eu ouvi a senhora Presidente da Assembleia em entrevista pública. Portanto, 26 deputados, porque 3 não tinham o mandato verificado pela Comissão de Mandatos. Isso é o que diz o regimento, doutor Olegário, isso é que diz o Estatuto dos Deputados, isso é que diz a norma da Constituição. Ora, a Presidente, nestas circunstâncias, com dúvidas sobre 3 deputados, e com 56 deputados na sala, não podia fazer outra coisa senão suspender a sessão. E, doutor Olegário Tini, esta é a função exclusiva do Presidente. Veja os poderes da Presidente da Assembleia. A Presidente ouvia dizer que dirigiu, eu ouvi essa entrevista, tenho-a gravada, à secretária da mesa que determinasse a indicação dos nomes à Comissão de Verificação de Mandatos e que procedesse ao agendamento da reunião da senhora com o Ministro das Finanças e com o Ministro e com os grupos parlamentares. Isso ouvi. Portanto, a senhora atuou dentro dos poderes legítimos regimentais. Pronto, Brani. Agora, deixe-me tentar explicar um bocadinho, depois cedo a minha palavra aos outros, que é muito importante, o esclarecimento jurídico para nós termos um debate sério. Carlos, só lhe peço que não entre a fundo na justiça ou na parte legal da destituição da... Não, isso vai ser depois. Okay. Já vamos nisso. Isso vai ser depois, eu só estou a fazer o enquadramento. Eu percebi, eu não atropelo os temas. Agora, a questão que colocaste é, ouvi o arquiteto Liberato dizer que o Presidente já tomou posse na Praça da Independência. É possível por deliberação da sessão anterior, que indique pelo ato solene, para que o povo assista com segurança, poder dar posse ao novo Presidente na Praça da Independência. Correto. Porque a deliberação legítima de deslocalização de um Presidente eleito. Mas, doutor Olegário, não é só o regimento que diz isso, é a própria Constituição que diz que a sede da Assembleia Nacional é na cidade de São Tomé. E a Casa Parlamentar, como eles próprios invocam, é o Palácio dos Congressos, que há mais de 40 ou 50 anos funciona a Assembleia. O argumento de que haver cadeados na porta, eu ouvi a Presidente dizer a sala de sessões só se abre quando o plenário se reúne. Pronto. O que eu ouvi é isso que eu vou comentar. A legitimidade da chamada reunião na universidade. A Presidente está no pleno exercício de funções. A Presidente suspendeu, na sexta-feira, a sessão parlamentar. A Presidente invocou as razões. A Presidente está de plena e na posse das suas capacidades. Estava no gabinete da Presidência do Território de São Tomé. Não há, doutor Olegário, legitimidade nenhuma para que 26 deputados com 3 com mandatos não verificados convoquem uma reunião ao domingo, fora do mecanismo próprio de convocação. Eu estou a falar como jurista. Não é? A convocatória. Portanto, Brani, a reunião não é a sessão plenária. A sessão plenária exige o cumprimento da norma regimental e constitucional que diz que a Assembleia Nacional reúne-se em sessão plenária com 55 deputados e depois vai-se verificar o quórum de funcionamento. Vocês entendem que eu estou a explicar juridicamente a questão e não com paixão política. Portanto, quem convoca não tem legitimidade para convocar, porque não há alteração dos poderes constitucionais da Presidente, não há calamidade pública para estar encerrado, o argumento de estar com cadeado é falso, a Presidente diz que só se pode abrir quando há sessão plenária, ao domingo não se abre porque não há sessão plenária, na segunda-feira não deixaram a senhora presidir. Portanto, Liberato Muniz, dizer-se que a senhora tinha que se deslocar para lá,
Não é correto. A senhora tem assento na Assembleia Nacional. E, por outra forma, Brani Cunha Lisboa, dizer que há confusão porque os deputados que estão da outra margem não, foram para impedir a sessão. Ouça, ó doutor Olgário, arquiteto Liberato e as pessoas que me estão a ouvir. Quem colocou a polícia na porta, quem não deixou entrar deputados, é quem não quer que a sessão se realize? Pronto. O que quer dizer que eu classifico... Para concluir a sua ideia, Carlos Smith. Vou concluir. É um verdadeiro golpe parlamentar de Estado ilegítimo e vamos discutir mais tarde. Não há razão para se reunir, não há fundamento jurídico, não há um único, eu conheço a resolução, não há um único artigo da Constituição do Estatuto citado pela resolução, que já vamos falar dela há bocado. Portanto, é ilegítima e ilegal. Fica aqui o contraditório já no início da nossa resenha. Vou passar antes ao Oceano Pinho. Certamente o doutor Olegário e o Liberato quererão responder ao Carlos, mas primeiramente o Oceano Pinho, que ainda não falou. A mesma pergunta para ti, Oceano, como é que assististe a isto tudo? Boa noite, Brani. Boa noite, Liberato. Boa noite, doutor Carlos Semedo. E boa noite, doutor Oligartini. É assim, eu sendo um nacionalista, como eu costumo dizer muitas vezes, e faço questão de o frisar várias vezes, para mim o que se passou no Parlamento santomense é algo que nós já estávamos à espera. O degradar das instituições em Santo Tomé e Príncipe é um tchiloli autêntico, que aquilo que aconteceu na Assembleia foi o culminar de tudo aquilo que nós temos estado a vir a ver, a assistir da nossa classe política. Se não vejamos, olhem para o nosso Parlamento e vejam a classe dos deputados que nós temos. Como é que as pessoas são escolhidas para fazerem certos tipos de papel na nossa casa-mãe, na nossa casa da democracia. Eu ouvi aqui o doutor Olegartini como jurista a falar e ouvi aqui o doutor Carlos Semedo também a falar como jurista. Eu vou-vos dizer uma coisa, santomenses. Eu, cada vez que ouço mais os juristas santomenses a falar, ou aqueles que dizem que defendem ou que percebem alguma coisa da lei santomense, eu fico mais confuso e sem saber nada. Porque não vejo pessoas a serem nacionalistas, a defender aquilo que realmente têm que defender, que é o país em primeiro lugar, como disse o Liberato Muniz, mas sim pessoas a defenderem classes, compadrios e amizades. Porque quando o senhor Carlos Semedo vem dizer que o Parlamento não estava fechado, nós temos imagem que circularam na net, em que realmente os deputados foram para entrar na casa-mãe e a porta encontrava-se fechada. Portanto, e diz também o regimento parlamentar, que eu fui me informar com pessoas que são isentas e que conhecem um bocado da lei da nossa casa-mãe, que diz que os deputados podiam sim reunir num outro sítio, desde o momento que houvesse quórum, uma maioria, para o fazer. E, pelaquilo que eu fui informado também, todos os deputados foram avisados e convocados para reunirem e alguns não quiseram. O bloqueio para o funcionamento das instituições, como foi o caso do nosso Parlamento, pela Presidente da Assembleia, é inadmissível em qualquer parte do mundo. Se venham dizer, através da lei, que é inconstitucional a demissão da Presidente da Assembleia, Oceano, peço desculpa, já entramos nesse capítulo. Está bem. Então, deixa-me só, porque... Não, eu estou só a tentar falar disto porque, se nós formos ver, esta situação toda que causou esta porca vergonha que nós todos assistimos, que isto envergonha qualquer santomense a qualquer parte do mundo, e eu acho que o doutor Carlos Semedo que está aqui, que é um jurista que eu às vezes fico um bocado confuso, porque uma vez defende uma coisa e diz que é lei, e outra vez defende outra coisa e diz que é lei. E nós não sabemos de que lado realmente é que fica o doutor Carlos Semedo às vezes quando está a falar da lei.
porque a lei, para o doutor Carlos Medo, às vezes, só lhe dá jeito algumas vezes. E isto, para mim, é triste. Porque eu que sou um leigo na matéria, eu não sou jurista, eu gostaria de saber, realmente, o que é que a lei defende, o que é que nós temos que fazer e para onde caminhar. Mas quando nós temos... Eu ontem ouvi um programa em que estava um constitucionalista português, em que ele estava a falar deste caso, e eu ouvi o senhor a dizer que os deputados podiam se reunir no outro sítio se o nosso regimento o permitisse. E pelo aquilo que eu ouvi falar e que está no regimento, o regimento permite. E o doutor Carlos Mendes disse que não. Então, eu quero saber, isto para mim, é assim, é uma coisa que é tão deplorável aquilo que aconteceu, é tão deplorável que eu acho que nós devíamos, depois daquilo tudo que aconteceu, sermos um pouco mais nacionalistas. Brani, E olharmos as coisas sem paixão, sem olhar as pessoas e defender o nosso país. Porque aquilo foi vergonhoso. Ver um deputado levar com pedradas, ver polícias a impedirem deputados que queriam invadir ou terminar concessões, ver a presidente da Assembleia a ser instrumentalizada por alguém, nós não sabemos, através de telefones, que deixam cair moção de censura porque recebeu uma chamada. E quando isto tudo é que causou esta guerrilha entre a mesma força política e nós todos, o país está numa instabilidade, e o país está todo numa instabilidade por causa desta guerrilha política entre duas forças, quer dizer, duas alas do mesmo partido, é incompreensível. É assim, é um descrédito total. O nosso país está a ser falado, está na boca do mundo, porque as pessoas não querem amar em primeiro lugar São Tomé e Príncipe. Okay, aquilo, como disse o Olegário Tinin, é verdade, aquilo é o nosso Parlamento cria leis, cria normas que beneficiam a classe política e da maneira como lhes dá jeito. E hoje, eles próprios estão a sofrer com aquelas leis e aquelas normas que criaram que está ali no regimento. Porque o regimento, deixa-me só acabar, o regimento, pelo aquilo que eu percebi e que fui informado por algumas pessoas, peca por algumas normas não estarem muito bem específicas. E então aí dá aso a vários tipos de interpretações, que é o que convém à classe política. Ok, obrigado, Oceano Pinho, ficou bem vincada também aqui a sua opinião. Eu dou primeiramente ao Carlos Semedo o direito de resposta, porque está a quente, mas depois passo também ao Liberato e ao Olegário Tinin, que certamente quererão responder por sua vez o Dr. Carlos Semedo. Muito rapidamente, e agradeço-te, Brani, por me concederes o direito de contraditório e de defesa da minha honra, é o que se costuma dizer. A expressão que o senhor Oceano acaba de dizer atinge claramente Carlos Semedo quando ele fala de uma forma sem justificação e da forma como ouviram falar. Eu não vou responder a isso, vou-lhe dizer simplesmente o seguinte: eu não tenho partido ou filiação política como o senhor tem. Eu sei que o seu partido está declarado extinto pela Assembleia Nacional, isso é outra questão. Mas o senhor ouviu alguém que lhe disse, o senhor tem um discurso político, eu não o ataquei, o senhor, em vez de falar e de responder à questão colocada por Brani, o senhor ataca Carlos Semedo porque está ao serviço de interesses que o senhor deve saber. Bom, tirando isto, Brani, Cunha Lisboa, a informação que eu tenho foi um relatório detalhado que eu fui observando de pessoas que eu considero insuspeitas e, para governo do Sr. Oceano, a porta do plenário não estava fechada a cadeado, estava sim fechada à chave e ela só se abre para a reunião plenária. E não me diga, ouça-me, a sexta-feira encerrou a reunião. No domingo convocou-se por forma não legítima. Leia os regimentos para saber como é que se convocam os deputados e quem é que pode convocar os deputados. E na segunda-feira a polícia não deixou entrar. Essa é a defesa que eu queria fazer por agora. Vamos ouvir a opinião do Dr. Olegário, do Dr. Liberato e do arquiteto Liberato para continuar. Mas isso é inadmissível começarmos um debate na qual se atiram atuardas contra pessoas decentes perdoe-me só mais um minuto. Fica confuso. Ouça, eu não estou a insultá-lo, mas ouvi o próprio deputado Delfim na Assembleia dizer os assuntos são tão complicados
que é só para pessoas inteligentes. Pronto, esse é um ponto. Segundo ponto, se o senhor fica confuso, ouça o que eu lhe digo. Cite os artigos da lei, não peça para explicarem. Sabe ler e escrever, vá ler os artigos que vamos citar a seguir. E tenho dito por agora. Obrigado, Carlos Neto. Fica aqui a defesa da sua honra. Eu peço-vos que evitemos ataques pessoais e diretos uns com os outros. O objetivo é fazer o contraditório de ideias e falar dos assuntos que marcaram a semana. Vamos tentar evitar aqui confrontos diretos entre nós que estamos a fazer o programa para o público. Doutor Olegário Tini, vou dar primeiramente a palavra para responder ao doutor Carlos Semedo, por favor. Eu não sei que se quererei responder concretamente ao meu amigo Carlos Semedo. Eu quero é marcar algumas posições que são minhas de fundo. Note, eu quando discuto uma matéria desta importância, desta relevância ao nível nacional, de todo esse escândalo que se tem passado, eu não me posso ater apenas àquilo que diz o regulamento, o regimento, algumas leis. Não. As leis são feitas para reger sociedades e para tomar em conta os interesses vitais das populações, do povo são tomense, no caso concreto, e não, atenção, e não para proteger interesses de grupos. E eu posiciono-me de forma clara. É por isso, de certa forma, não é de certa forma, é por isso que eu sempre fui e desenvolvi atividades políticas, desde antes de 25 de Abril, depois de 25 de Abril, contra o regime da Primeira República, participei para a criação, para a fundação da Segunda República e continuo ativo politicamente. Por quê? Porque eu tenho uma percepção de política que é e deve ser nobre, e a atividade do cidadão na política deve ser para dar contribuições ativas para a mudança da sociedade para o melhor. Eu não sou neutro, nunca vocês me vão ver neutros em relação aos interesses fundamentais de São Tomé e Príncipe. Feita tomada esta posição, deixe-me dizer o seguinte: nenhum de nós somos 4 participantes aqui em termos de, enfim, comentadores, nenhum de nós é inocente nesta matéria. E mais, nós não somos ingênuos, nem devemos ser ingênuos. A Assembleia, toda essa confusão que se passou no Parlamento, e disse Oceano, eu também disse isso na RDP África, num debate há dias, numa conversa de um programa que eles têm, eu disse há dias que o que nós devemos fazer é estar atentos aos interesses de cada parte e posicionarmos em relação àquilo que serve São Tomé e Príncipe. Está claríssimo para toda a gente que seguiu esses eventos que as pessoas estavam a obedecer a ordens, a orientações claras, no sentido daquilo que é o prejuízo claro dos interesses são tomenses. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Bem, as leis são importantes, nós devemos pegar nas leis e segui-las na medida em que elas, de facto, contribuam para um exercício positivo das atividades institucionais e para, volto a dizer, o bem-estar da população que nós queremos servir. Mas as leis, quando são distorcidas para servir este ou aquele, é preciso que se tenha reações claras. Bem, a ação da Presidente da Assembleia Nacional neste processo, e atenção, eu ponho de parte qualquer ataque pessoal, não me interessa se quer discutir pessoalmente ou atacar este ou aquele, não me interessa de modo nenhum atacar a senhora Presidente da Assembleia Nacional, porque não tem nada contra. Mas a sua ação, e fazendo uma avaliação objetiva daquilo que se foi lendo, ouvindo, vendo vídeos que passaram, felizmente passaram na internet e por aí fora, ela tomou algumas posições porque estava a defender determinadas orientações político-partidárias, em prejuízo, claro, dos interesses nacionais. Havia um programa a cumprir. Parece-me que um pouco ao contrário daquilo que disse o Semedo, havia, de facto, ações programadas
para serem cumpridas. E seja ela qual for, quando a presidente interrompe o processo e não mostra disponibilidade para continuar, ela está a fazer o quê? Boicotar as ações, as atividades, o normal funcionamento dessa instituição. Não tenha a mínima dúvida sobre isso. E mais, a Assembleia Nacional tem como órgão fundamental o plenário, é evidente. Mas o plenário funciona com a maioria absoluta dos deputados. E atenção, nem seria a primeira vez. Houve momentos, por exemplo, em que houve boicotes de grupos parlamentares e que a Assembleia continuou a sua atividade normal, a funcionar de forma normal, até que eles decidiram regressar de vários partidos, em momentos diferentes. Na lógica daquilo que diz o Semedo, quando não se tem os 50 e tais, 55 para essa Assembleia, nunca. Até porque normalmente... Olegado Tini, só para clarificar, só para clarificar aqui, de acordo com a primeira intervenção de Carlos Semedo, acho que a dúvida estava nos 3 deputados que não havia clarificação das suas posições dentro do Parlamento. Foi por causa disso que ficou todo o imbróglio. Como é que... Ouça, o Carlos Semedo tem algumas informações, eu tenho outras informações. E as informações que eu tenho vão no sentido de que, eu não vou aqui entrar em detalhes, de que as pessoas que participaram naquela sessão plenária, friso eu, 28 ou 29 deputados, estavam legitimadas para esse efeito. Ok? Portanto, e nós sabemos que nas comissões houve julgado, e há vídeos, há áudios a falar e a tentar esclarecer de vários deputados, a tentar esclarecer essas questões. Eu acredito em alguns deles que eu segui com muita atenção e que dão esse conforto de afirmar que havia uma maioria de 28, pelo menos 28, que já é o suficiente para o funcionamento. Carlos Semedo não concorda. É a sua posição e eu respeito essa posição. Ok? Agora, para mim, a partir do momento em que se tem a maioria absoluta dos deputados, a Assembleia funciona, a plenária funciona e pode tomar qualquer decisão, a não ser nos casos em que o próprio regimento da Assembleia estabelece maiorias qualificadas de 2/3, 3/4 e por aí fora. Mas para as decisões correntes, não tem qualquer problema em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, Olegário Tini. Vamos então passar para Liberato Muniz, a sua resposta. Desculpe só, Brani, desculpe só. A questão da sede, desculpem só, não existe nenhuma norma no sistema jurídico são-tomense que diga que todas as sessões da Assembleia têm que ser localizadas no Palácio dos Congressos. Isso não existe. Sim, por mais mas que procuremos, não existe. Foi corroborado por Carlos Semedo. Ok? Obrigado. Sim, só para vincar aqui, isso foi corroborado também pelo Carlos Semedo. Liberato Muniz. Liberato Muniz, é a sua vez? O microfone. Eu volto a dizer o que eu disse inicialmente. O que aconteceu na nossa Assembleia, independentemente das partes, é grave, é errado. Mas, indo agora ao concreto, aquilo que o Dr. Carlos Semedo diz, eu julgo que o Dr. Carlos Semedo, infelizmente, não tem todos os dados ou não lideram todos os dados. Eu segui, e não tenho necessidade de mentir, a Assembleia estava fechada quando o grupo de deputados decidiram reunir. Ponto final. Ponto final. Estava fechado. Escuta, estava fechado. E esses deputados... Liberato, estava fechada a cadeada ou estava fechada a chave? A cadeada não me interessa. A cadeada não me interessa. Há imagens de que estava fechado, não permitiram que esses deputados pudessem reunir. Não podendo reunir, deslocaram-se ao ISP. Tendo chegado ao ISP, o grupo que dizia que era ilegal, que devia deixá-los então reunir porque era ilegal, não, foram lá para os impedir de o fazer. Mas agora, doutor Carlos Semedo, há outro dado, que é o seguinte. Eu, por exemplo, quando venho a esses programas, eu tenho sempre o cuidado de falar com muita gente. E eu vou lhe dizer agora uma coisa simples. Disse que são 26 deputados.
Eu digo, não, eram mesmo 29. Por quê? O Estatuto dos Deputados, julgo eu que é 2019, o que é que diz na sua linha C? É que tanto a Vasta como o Idalécio estavam suspensos por incompatibilidade. Ou seja, eles foram ocupar cargos que não lhes permitia exercer a função de deputado. E o artigo 6 do Estatuto dos Deputados, a linha C, diz que uma vez cessada a incompatibilidade, eles passam a ser imediatamente deputados. Então, tendo cessado a função que era incompatível com o deputado, a VAT estava na GER e outro estava na presidência, automaticamente passaram. É a lei, está ali, Estatuto dos Deputados. Então, eu julgo que é o seguinte, meus senhores, tendo havido uma maioria absoluta, decidiram reunir no local onde, como diz também os estatutos, onde tenham condições bastantes para reunirem. É por isso que eu digo que, indo de encontro àquilo que o Oceano Pinto diz, e que o doutor Olegário também diz, que é o superior interesse de São Tomé e Príncipe, a presidente da Assembleia devia ser a primeira a encontrar todos os argumentos para poder realizar essa sessão. E outra coisa mais, doutor Carlos Semedo, é que a presidente da Assembleia não fechou a sessão. Ela pediu a alguém que comunicasse à Assembleia que estava suspensa a sessão. Isto não pode. Nós não podemos brincar com coisa séria em São Tomé e Príncipe, independentemente de ser do ADI ou do MLSTP ou do PCD. Eu digo mais, eu sei que no futuro, quando os interesses não estiverem conjugados, tal vai voltar a acontecer como já aconteceu no passado. E é isto que não pode ser. E nós criticamos sempre a dizer que está errado, mas quando chegamos ao poder, porque tem interesses, como diz o doutor Olegário Tini, de grupos, nós fazemos coisas que mais ninguém espera. E é isto que nós devemos apelar ao interesse superior de São Tomé e Príncipe e não permitir que nem os deputados, nem o presidente da Assembleia, nem o presidente da República, nem o primeiro-ministro possa colocar os seus interesses próprios em detrimento dos outros. Porque, para mim, o que ficou visto nesta confusão toda é que queriam criar todos os argumentos para que a Assembleia não funcionasse. E, nesse aspecto, eu julgo que os 29 deputados fizeram precisamente aquilo que tinham que fazer, porque a Assembleia é para funcionar. Se há um problema, que discutam lá, que lutem um pouco se for possível, mas resolvam o problema em prol de São Tomé e Príncipe e não tentando impedir que as coisas sejam feitas. Eu acho que é aí onde está totalmente o erro. E repito, doutor Carlos Semedo, vai para o artigo 6º do Estatuto dos Deputados e tire logo as suas dúvidas, que eles estavam incompatíveis com aquilo que estavam a fazer e, tendo pedido a sua suspensão, automaticamente passaram a ser deputados. Então, estavam dentro da lei, como diz o doutor Carlos Olegário Tini. Obrigado, Liberato Muniz. Carlos Semedo, já lhe passo a palavra, mas vamos já no embalo entrar também na segunda parte deste tema, que é a destituição da própria Selmira de Sacramento. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, não é? Então, eu peço que amplie aqui o seu comentário, já englobando esta parte da justiça ou não dessa destituição. Há aqui argumentos diferentes, há visões diferentes, há aqui a questão da própria Constituição da República e há também o regimento da Assembleia Nacional, é caso para dizer quid juris. Pronto, quid juris. Meu caro, obrigado. Arquiteto Liberato, meu querido comentador arquiteto Liberato, o senhor manda-me ler o artigo 6º, eu sei o artigo 6º do Estatuto dos Deputados de cor e salteado. O senhor devia saber que há as pessoas que lhe informam, eu sei que o senhor devia ler, mas não leu o artigo 4º, não leu o artigo 5º, nem leu o artigo 19 que eu estava a consultar agora. Eu só consegui ler, só consigo ler mal, porque me puseram fundo preto e letra branca, como vocês podem estar a ver, senão eu não conseguia consultar. Eu tenho tudo presente, eu estava a rever. Senhor arquiteto Liberato Muniz, eu não estou a tomar partidos político-partidários. E o senhor sabe tão bem deste programa que não houve crítico mais acérrimo aos desgovernos do Patrício Trovoada, do governo Patrício. Nunca insultei Patrício, como nunca insultei o Sr. Oceano. O Olegário sabe qual é o meu comportamento ético e sabe como é que eu falo.
Portanto, eu fui dos mais críticos, como o senhor também, neste próprio programa, daquilo que eu chamo o desgoverno de Patrício Trovoada. Fui dos críticos da Selmira do Sacramento. E, portanto, meu querido colega Olegário, a violação da lei é correta. O senhor arquiteto sabe que a sala do plenário não pode estar, nem deve estar aberta, a não ser em circunstâncias excepcionais. Eu perguntei, fechada por cadeado, como ouvi dizer, não. A senhora presidente da Assembleia, eu não falei com ela, eu ouvi o debate público da senhora, a conferência da senhora, que a senhora não se justificou nem no plenário. A senhora ouvia a conferência, porque como todos ouviram, como o senhor ouviu. Não quer saber das opiniões dos deputados A, B, C e D, que tomam isso sim, como diz o Oceano Pinho, para situações político-partidárias. Vamos lá, por passo, damos só 2 minutos para passarmos ao tema fundamental, que eu tenho tudo e tenho a resolução copiada nos mesmos termos e, felizmente, eu sozinho pude ler. A Presidente, eu ouvia dizer publicamente, na sexta-feira, do senhor arquiteto Liberato, a senhora não interrompeu a sessão. E pode interromper a sessão, é poder da Presidente, vá lá ver. A senhora diz que suspendeu para verificar se a Comissão de Mandatos tinha ou não tinha proferido a sua verificação. O senhor diz-me que a Comissão de Mandatos estava a boicotar. Ok, vamos ver. A senhora diz que suspendeu, eu ouvi o debate, para se reunir com o ministro Garrett por causa do orçamento do Parlamento. Não era orçamento da Assembleia Geral, o OGE, que isso era para quarta e para quinta. Isso é o que eu sei da agenda de trabalho. E a senhora disse, suspendi a ordem de trabalhos por estas irregularidades, por haver 56 deputados no Parlamento e dei instruções à secretária permanente da mesa para me reunir com o grupo parlamentar. Se é mentira ou se é verdade, eu ouvi a senhora dizer isso publicamente. Portanto, arquiteto Liberato Muniz, não venham com a história de que se pode reunir a B, C ou D. Eu falei na questão da legitimidade. Ora, senhor arquiteto Liberato, o artigo 4º fala da substituição. O artigo 5º fala da suspensão. O artigo 8º fala da perda de mandato. O artigo 19º fala de quem é que está e que tipo de missões é que podem existir. Ora, a lei é clara no artigo 4º, no 5º, no 8º, na perda de mandato, sobretudo no número 2, que se um deputado, e só pode ser deputado quando assume funções depois da verificação do mandato, depois da eleição, porque se houver inelegibilidades ou incompatibilidades, esse deputado não pode tomar posse como deputado e entra ou não eleito. Isso é o que diz, eu sei de cor e salteado todas as leis, senhor arquiteto Liberato. Bom, quando o deputado regressa, diz o artigo 8º e 19, sob pena de perda de mandato, não pode estar fora mais do que 2 anos. Percebeu? É a primeira regra. Interprete corretamente a lei. Agora, a suspensão de mandato, sim, por razões de interesse relevante para o partido, para o governo, para as relações internacionais, pode determinar que, por período, e chama-se suspensão temporária, ouça-me, o que quer dizer que o substituto não pode ser outra vez substituído antes de decorridos 15 dias, eu estou a citar de cor, mas vai ver a lei. Portanto, tem que ser um período mínimo de 15 dias, na qual o deputado com direito de assento pede a suspensão para que o seu substituto entre, e quando regressa, senhor deputado arquiteto, senhor arquiteto Liberato Muniz, não tem que ser verificada porque retoma o seu lugar no Parlamento, requerendo à mesa, quando está fora, por razões de exercício de profissão, por razões de exercício político-partidário, e os senhores ouviram-me dizer, publicamente na RSTP, permitam-me que fale mais um bocado, só uns segundos mais, que quando Patrício requereu o seu regresso ao Parlamento, eu disse, não pode regressar ao Parlamento, perdeu o mandato. Ponto final. E parece-me que retirou esse pedido. Portanto, se a deputada esteve 2 anos e 3 meses, e 4 meses, 4 anos, 5 meses no gabinete do Presidente, doutor Olegário, senhor arquiteto, digam os deputados que quiserem, a lei proíbe que ele regresse ao Parlamento. Não é? Por isso é que eu ouvi o Presidente dizer que mandei, espera, eu vou terminar. Brani, deixa-me explicar, senão eu saio do programa. Não posso, eu sei que não vou consumir mais tempo, mas é muito importante isto. Eu estou a falar... Eu peço-lhe que não se irrite, mas o problema não. É o tempo, por isso é que eu estou a pensar. Eu não estou irritado com ninguém, eu tenho uma profunda estima pelo Liberato, eu defendi a minha honra quando o Oceano ataca-me, necessariamente, mas ele tem o direito de dizer o que quer, e quando eu não estou irritado, eu às vezes falo
As pessoas que me dizem, o Nilson disse-me que eu falo depressa demais e debito demasiados temas, porque as pessoas em São Tomé não entendem. Bom, vamos lá. Retomando e um pouco mais calmamente. Os argumentos prós e contras que andam a circular pelas redes sociais, sinceramente, Sr. Arquiteto Liberato, Dr. Olgartini e Oceano Pinto, eu não falei com as posições político-partidárias. Não, ouvi, eu só falo do que eu ouvi nas redes sociais. Bom, portanto, vamos lá. Sr. Arquiteto Liberato Muniz, existe o artigo 4º sobre a suspensão de mandato, existe o artigo 5º sobre a substituição, existe o artigo 8º sobre a perda de mandato, e existe o artigo 19 a dizer que cargos é que podem ter. E há uma norma que diz que, mas para determinado tipo de funções, só podem estar 6 meses. Por isso é que eu defendi que Patrício não podia regressar ao cargo de deputado. Da mesma forma que a senhora Presidente disse, espere, há pessoas que querem regressar ao Parlamento depois do exercício de funções fora, que pediram a suspensão que foi admitida, portanto, vamos mandar que a Comissão de Mandatos verifique. Meus caros amigos, digam o que quiserem dizer, isto é que é a lei. Portanto, vamos lá. Senhor Arquiteto Liberato Muniz, não sei quem é que o senhor ouviu, eu conheço a lei, eu discuto a lei com quem queira discutir a lei. A lei é muito clara. E depois, o regimento, que não é lei, é um regulamento interno, não se sobrepõe aos estatutos dos deputados, nem à norma constitucional. Agora, esta coisa de dizer, podem se reunir fora, sim, vamos falar disso a seguir, Brani, porque não é possível, quando o doutor Olgário e o arquiteto Liberato venham dizer que o Carlos Semedo está a dizer que não há plenário porque 29 ou 26 podiam funcionar, vamos entender isto ao doutor Olgartini. A sessão plenária pode ter lugar por deliberação do plenário e da Presidente em qualquer lugar onde se possa desenrolar sem perigo, pode ser até fora do local habitual. Não é essa a questão. Isso é uma falsa questão, não é nessa questão que eu estou a discutir. Estou a dizer que já ficou vincada aqui. Já ficou, eu sei que já ficou vincada. Portanto, eu não estou irritado, nem estou zangado com ninguém. A minha forma de discursar, possivelmente... Por causa do tempo, vamos avançar. Pronto, eu já terminei para dizer o meu ponto de vista. Senhor Arquiteto Liberato, o artigo 4º da suspensão de mandato, o artigo 5º da substituição, o artigo 8º da perda de mandato e o artigo 19, verifique estas normas para saber quem tem razão ou quem não tem razão. E o senhor Oceano, quando eu falo, não lanço confusões. Eu falo clara, correta e especificamente. Não estou a defender Patrício, não estou a defender ninguém. Carlos Semedo, ainda não respondeu sobre a destituição do cargo da Salmira de Sacramento. Pronto, eu vou muito rapidamente. Telegraficamente, faz favor. Não, telegraficamente não pode ser, mas eu vou já dizer publicamente. Eu tenho aqui, que eu posso partilhar para todos vocês agora, uma súmula que fiz da resolução da Assembleia Nacional, não é? Porque ela foi destituída por resolução. O que eu pergunto ao doutor Olgário, ao arquiteto Liberato, ao Oceano Pinto e a quem estiver a assistir é, diga-me uma norma da Constituição, dos Estatutos dos Deputados, da Lei Eleitoral, que permite suspender definitivamente, isto é, correr, e não há suspensões definitivas. Há suspensões temporárias, arquiteto Liberato Muniz. E não há nenhuma norma na Constituição. Não é o regimento que manda, é a Constituição da República. E eu ouvi a senhora dizer, na conferência de imprensa, eu estou a falar para a conferência, agora vão dizer que eu estou a defender a Selmira. Não estou, como o Olgário diz, não me interessa a pessoa da senhora. Interessa-me o estatuto do cargo. E tomou comportamentos que eu censurei. Agora, a senhora diz-me que foi eleita por 52 mandatos, com uma legitimidade mais do que reforçada, mais do que 3/4, que são 41 deputados. Bom, portanto, a resolução é ilegítima, ilegal, porque não indica um único fundamento jurídico válido. Sabe, o fundamento jurídico é que a senhora pretendia fazer com que o Presidente da República dissolvesse a Assembleia, porque isso a senhora violaria o artigo 103, número 1. Bom, em segundo lugar, que a senhora deixou estar na sala do Parlamento, está na resolução, uma deputada ou um deputado que não tinha que ter assento no plenário. Ora, o que me parece é o contrário, que é a discussão da tal senhora Vaste, que a senhora não tinha o regresso verificado por ter passado mais de 2 anos fora do Parlamento e a senhora determinou que fosse verificado. Portanto,
a destituição eu continuo a entender que ela não está destituída, ela é a legítima Presidente da Assembleia Nacional com todas as censuras que eu lhe fiz, porque não há legitimidade para a dissolver, não há legitimidade para a convocatória, o Parlamento está em funções e sobre todos os motivos invocados. Olha, e depois digo-lhe outra coisa, doutor Olgartini, eu vou terminar. Doutor Olgartini, arquiteto liberado, Oceano Pinho, que são os nossos comentadores e todas, vão ler o artigo 96, número 2. Para se destituir um deputado, que é possível destituir-se o deputado, por isso é que a resolução faz confusão entre destitui-se a deputada, mas depois fala-se na destituição do presidente. Para se destituir um deputado por grave violação da sua função, são necessários, doutor Olgartini, 2/3. São necessários 2/3. Está a perceber? E onde é que estão os 2/3 nos 29 votos? Nem que seja, são necessários 2/3 dos deputados. Obrigado. É isso que eu digo. Como é que se pode destituir a Presidente? É ilegal e inconstitucional. É um golpe de Estado. É um golpe parlamentar de Estado. Ficou certo aqui a sua opinião. Oceano Pinto, eu já lhe passo a palavra, mas porque estamos ainda numa fase legal, digamos assim, da coisa, deixa-me ouvir primeiro o Olegário Tini. Olegário Tini, há aqui também aquela confusão entre o regimento e a própria Constituição. A mesma pergunta para si, quid juris? Deixa-me ligar o microfone. Não. Está a ouvir? Agora sim, agora sim. Tá? Ok. Eu participei na semana passada, portanto, no princípio desta semana, na RDP África, numa daquelas conversas que eles costumam ter sobre os países, e em relação a esta questão, o que eu disse é que, para mim, o único ponto controverso nas decisões tomadas pela plenária da Assembleia Nacional é exatamente este, da destituição da Presidente da Assembleia. Eu considero que ela teve um comportamento censurável. 2, a lei é clara no sentido de que a presidente, o presidente, o cargo de presidente da Assembleia Nacional é para o mandato e não estabelece mecanismos concretos para a sua destituição, embora eu acho que juridicamente, e fazendo uma análise mais global, para além daquilo que está no regimento, no Estatuto dos Deputados, que, em casos extremos, o presidente de qualquer órgão de soberania pode ser destituído. O presidente pode passar por impeachment e por aí fora. Eu dou um exemplo muito simples. Suponhamos que o presidente, e não digo a presidente para que a senhora não pense que estou a fazer referência a ela, comete um crime, dispara contra um deputado em plena sessão da Assembleia. Portanto, um crime punível com pena maior e não sei o quê, e em flagrante delito. Bem, aí é daqueles casos em que eu não vejo sequer que se possa discutir que ela não pode ser destituída. Fora isso, suponho que os parlamentares têm que fazer uma análise mais profunda desta questão, de forma a analisar que sanções jurídicas devem ser aplicadas ao caso concreto. Eu não tenho, pelo menos, fundamentos jurídicos para a destituição, neste caso concreto, da Presidente da Assembleia Nacional. Tucu. Mas o que diz a Constituição, Olegário Tini? O que diz a Constituição? A Constituição não prevê nada para há uma vacatória. Atenção, nem em São Tomé e Príncipe, nem em Portugal, suponho que nem nos países de língua oficial portuguesa, não tenho a certeza em relação aos outros, mas pelo menos em relação a Portugal e São Tomé e Príncipe, não há uma lei específica em relação a isso. De modo que eu acho então, que pode-se falar aqui só em termos políticos, foi uma destituição política só? Eu não quero especular. Eu acho que há uma situação, há uma irregularidade, na minha perspectiva, uma irregularidade dessa decisão.
e provavelmente até uma ilegalidade, e que terá que ser analisada e discutida com os argumentos que existam ao nível dos deputados. Eu não tenho mais detalhes para chegar a uma conclusão de destituição, porque eu não tenho argumentos legais para esgrimir em relação a isto. Agora, a afirmação da parte do Carlos Semedo de um golpe parlamentar de Estado. Bem, eu não concordo a partida com essa afirmação. Aliás, isso faz-me lembrar uma afirmação também do ministro da Guiné-Bissau, que com um descaramento absolutamente inadmissível veio pronunciar sobre a situação de São Tomé e Príncipe, de um ministro que está num governo de golpe, enfim, ao qual ele ascendeu através de golpe militar e por aí fora. Mas pronto, esse é um fait divers. Mas, em relação a isto, não. Portanto, golpe parlamentar, não me parece que haja qualquer golpe parlamentar. Há uma situação que os deputados terão que se sentar e tentar encontrar a melhor solução para esta situação. Agora, isso não põe em causa, atenção, as outras decisões. Suponho que vamos passar para esse ponto a seguir, não é? Sim. Já passamos para uma das decisões mais importantes que saiu. O único ponto em que eu tenho dúvidas não, tenho, enfim, relutância em aceitar é este. Quanto ao resto, depois discutimos. Okay. Fica aqui a sua opinião. Carlos Semedo, eu já lhe passo a palavra. Quer dizer, eu posso lhe dar agora, mas tem que ser mesmo telegraficamente, que temos que passar para o Oceano Pinho. Deixa-me ligar-lhe o microfone. Oceano, e eu não quero monopolizar a discussão e a conversa. Vamos debater. Exatamente, eu deixo falar, senão passo primeiro ao Oceano. Não, então passo primeiro ao Oceano, porque o que eu quero é ler para o Dr. Olegário e para o arquiteto. Quando passarmos à questão do Tribunal Constitucional, volto um bocadinho atrás e falo dessa questão. Ok, obrigado. Oceano Pinho, então passo para si. Como é que classifica a destituição de Selmira de Sacramento? Para si, é legal? É válida? Como é que viu isto tudo? Pelo aquilo que foi informado, consultas que eu fiz com alguns juristas, inclusive daqui, Portugal, não, é ilegal. É completamente ilegal. O nosso regimento não tem poderes nenhuns de destituir a presidente da Assembleia. Segundo, pelo aquilo que me disseram, se for a mesma Constituição que a portuguesa, nem aqui em Portugal é possível tal coisa. Agora, eu só quero rematar... Sendo ilegal, não inviabiliza todo o resto que se seguiu? É assim. O Olegário tem não, mas na sua opinião. Mas, Breno, é assim, Breninho, em São Tomé e Príncipe há muitas coisas que são ilegais e que passam pela ilegalidade. Mas há muita coisa. E eu, por exemplo, posso a presidente da Assembleia estava a ser, desculpa senhora, cometeu muitas falhas neste processo todo da apresentação de moção de censura, a discussão do orçamento da Assembleia, tudo isto. A senhora cometeu muitas falhas. E eu acho, porque ela foi tida como uma força de bloqueio do funcionamento da Assembleia, é que fez com que os deputados tomassem esse tipo de atitude. Mas é uma atitude ilegal. Agora, se com isso, tudo aquilo que foi decidido, porque agora vejamos lá uma coisa, aquilo foi tudo ilegal, como dizem, mas como nós todos assistimos, o Parlamento, depois daquele tumulto todo, voltou a funcionar de uma maneira civilizada, aprovaram o Orçamento de Estado, inclusive com o governo lá. Então, o que é que nós acabamos por pensar? Será que era mesmo a presidente da Assembleia que era a força de bloqueio disto tudo? Quer dizer, fica a dúvida, paira a dúvida. E isto tudo faz-nos pensar
no país que realmente nós vivemos. Porque a ilegalidade, às vezes, passando um bocado de tempo, passa a ser legalidade. Eu há pouco tempo, o doutor Carlos Semedo estava a dizer que eu estava a lhe atacar. Longe de mim, doutor Carlos Semedo. O senhor é um jurista, é um jurista que já vem há muitos anos fazendo os seus comentários na internet sobre a política santomense, e eu, como não sou jurista e gosto de ouvir juristas e não só políticos a falarem de política e da lei, eu tenho lá acompanhado. A única coisa que eu disse, doutor Carlos Semedo, vai me desculpar, é que eu já lo ouvi a dizer algumas coisas e depois a desdizer. E não estou com isso a dizer que eu vim aqui buscar coisas do passado para atacar, não. Por isso é que eu lhe disse, doutor Carlos Semedo, como jurista, eu espero bem que neste caso que nós estamos aqui a falar hoje no programa, seja uma pessoa esclarecedora da verdade e da lei. Eu estou aqui atentamente a lhe ouvir, com toda a atenção, mas há coisas que o doutor Carlos Semedo, por exemplo, diz, nós não estamos lá. A porta estava fechada, não estava acadeado. Nós todos ouvimos aqui na net, aqui na diáspora, que a porta estava fechada, acadeada. Força de expressão ou não, é aquilo que nos disseram. E nós, como santomenses, eu no meu caso, como santomense e nacionalista, eu não quero ver o meu país em crise políticas sistemáticas. E é isso que tem acontecido em São Tomé e Príncipe. E o nosso país, nós temos o país praticamente parado por causa de uma classe política que anda a lutar entre elas. E o doutor Carlos Semedo, como uma pessoa de direito, e o doutor Olegar também tinha, como pessoas de direito, eu acho que cabe a eles, com isenção, indicar-nos um caminho para a resolução dos problemas de São Tomé e Príncipe, que são gravíssimos. E é isso, eu como nacionalista, como um cidadão comum, santomense, estou aqui no meio deste painel, eu e o arquiteto Liberato Muniz, nós estamos aqui, não somos entendedores do direito, mas há uma coisa também que é verdade, o direito não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4. O direito tem várias interpretações e cada um interpreta da sua maneira. O doutor Carlos Semedo sabe. Por isso é que existem vários advogados, por isso há pessoas há pessoas que às vezes têm um advogado, mas depois procuram segundas opiniões. Portanto, perceber que a lei, sim, e a lei, muitas vezes, tem várias interpretações. E é nisso que eu falo. Temos a ajuda do doutor Carlos Semedo, como do doutor Olegar Tini, para nos explicar realmente o que é que se passa e se os deputados agiram ou não dentro da conformidade e da lei. Mas sobre aquilo da instituição da Presidente, é ilegal, pelo aquilo que me disseram e que aquilo que eu fui me informar. Obrigado. Vamos passar então ao Liberato Muniz. Carlos Semedo, já lhe dou a palavra para falar também. Deixa-me ouvir ainda o Liberato Muniz sobre este tema. Liberato Muniz, o que é que lhe parece assim? É justa a destituição de Selmira Sacramento ou é ainda mais acha para fogueira? Deixa-me ligar novamente o microfone. Primeiramente, para dizer que eu pedi a palavra para responder ao Dr. Carlos Semedo e não me deram. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para poder responder. Dizendo ao Dr. Carlos Semedo, primeiramente, assim como ele tem mostrado, que eu não ouvi dizer. Não ouvi dizer. Eu li, e mais do que isso, para além de ter lido, falei com várias partes para promover o contraditório e saber mais ou menos o que é. Então, eu li o artigo 4º, li o artigo 5º e o artigo 6º. E há duas coisas concretas. Uma que é substituição, que quer dizer que as pessoas podem estar doentes e vão viajar, e não pode ser menos do que 15 dias e superior a 2 anos, está claro, porque se for superior a 2 anos, ele perde o mandato. E outro é o que aconteceu com a VASP e com o Idaleste, que é suspensão por incompatibilidade, e que na linha C diz taxativamente, uma vez tendo deixado a incompatibilidade, assume o seu cargo. Agora,
os argumentos, depois a forma como isso cabe à Assembleia responder. É isso que eu quis dizer. Então, no meu entender, estavam lá 29 deputados totalmente legais. Agora, indo agora ao caso da Presidente da Assembleia, eu julgo que nós temos que ter muito mais atenção. Porque se eu não estiver errado, ninguém destituiu a Presidente da Assembleia Nacional. Foi suspensa e disseram mais, com direito ao contraditório. E disseram que no prazo de 10 dias, ver se havia nova eleição ou não. Por quê? Porque eu também, de tudo que eu li, de tudo que eu vi, eu não vi nenhuma norma que permitisse a destituição da Presidente da Assembleia. Por isso que eu digo mais uma vez que o que aconteceu é vergonhoso para todos nós. É vergonhoso para os dois lados. E, porque se não se pode, e eu sou defensor da legalidade, eu não aceito que, não havendo normas para destituir a Presidente da Assembleia, que o faça só porque nós temos poder. E é o que se tem verificado muitas vezes em São Tomé e Príncipe, e que nós temos criticado aqui na rádio, Somos Todos Primos, e que é errado. E uma vez mais nós vamos criticar. Mas qual é o problema, meu Chico? O problema é precisamente aquilo que o Oceano Pinto diz. Nós temos que ser patriotas, porque os mesmos deputados de um partido ou do outro, que no passado criticaram que estava mal, no futuro, quando dá jeito, fazem exatamente a mesma coisa. E não se importam com a ilegalidade ou não. É isto que não pode ser, e é isto que nós temos que nos rebelar contra ele. Ou seja, que fique claro que eu, Liberato Muniz, não vejo nenhum argumento para destituição ou suspensão da senhora Presidente da Assembleia. Então, é preciso que a própria Assembleia venha explicar-nos para que a gente tenha os elementos necessários, porque senão eu subscrevo aquilo que o doutor Olegário Tini diz, o que o Cimedo diz e também que o Oceano Pinto diz. No meu entender, eu não vejo argumentos para a destituição da Presidente da Assembleia, porque não está conforme a lei. Obrigado, Liberato Muniz. Carlos Cimedo, em breve, para responder aqui. Em breves traços, antes de mais, para dizer ao Sr. Oceano Pinho que ouvi, de facto, agora esta explicação e esta correção que o senhor tomou. Sabe que realmente interpretei e entendi da forma como explicou depois da primeira vez, portanto está explicado, nós somos cavalheiros, nós entendemos. Não estou a duvidar do seu patriotismo, nem sequer da sua boa-fé. Bom, portanto, aceito e assim como aceitará as minhas palavras. Agora, louvo o senhor porque, de facto, corretamente diz que ouviu outras opiniões e que diz que é manifestamente ilegal. O doutor Ilgoli também vem dizer, sim, começa por dizer irregularidade, mas depois vem dizer que sim, ilegalidade. E o arquiteto Liberato não se pronuncia nem por uma coisa nem por outra, mas faz aquela sua observação. E muito brevemente, doutor arquiteto Liberato, eu tenho aqui, mandei para o seu, vocês já devem ter na vossa caixa de correio do WhatsApp o resumo da resolução da Assembleia Nacional que resolve suspender definitivamente a deputada do cargo de presidente da Assembleia Nacional. Ora, vamos lá deixar-nos brincar com as palavras. O que é suspensão definitiva? É destituição. Ora, nem mais. Não vamos brincar com as palavras. E depois, meu caro Brani, um minuto mais, como lhe peço sempre. Eu cito-lhe os fundamentos da resolução que está na sua caixa de correio, está na do Oceano Pinho, peço desculpa porque eu não tenho o seu WhatsApp, mas podem ler enquanto eu falo, está na do Dr. Olegário e está no arquiteto Liberato. E a Assembleia Nacional, aquela sessão plenária, não é sessão plenária, aquela reunião golpista, não tenho dúvidas das palavras, do golpe de Estado parlamentar, vem dizer assim, resolve suspender definitivamente, e depois vem dizer assim, quais são os fundamentos, deixe-me só um minuto que eu estou a ler mais, os fundamentos, ela dizer assim, fundamentos que deram aso, não há uma única explicação, concretização sobre o que são fundamentos que deram aso, e depois diz assim,
a realização da sessão plenária do dia 2. Depois diz, tristes acontecimentos. Depois diz, das sessões plenárias anteriores. Depois diz, não resta a menor dúvida para todos os atentos da atitude política. Depois diz, recorrente comportamento e atitudes a todos os níveis deploráveis. Depois diz, eu vou acabar já, falta de sentido de Estado. Depois diz, de quem deve dar o exemplo. E, por fim, diz a ausência de ética. E, por fim, diz que iria permitir um golpe de Estado para violar o artigo 103. Estes são, meus caros amigos, os únicos fundamentos que estão na resolução. Isto é um absurdo, isto é incrível. Portanto, não se trata de jogar com as palavras, não se trata de mera irregularidade. Assumiram um poder que não têm, e legitimamente convocados, doutor Olgário, por isso é que eu não tenho medo das palavras, porque o senhor já me conhece, eu digo que é um golpe parlamentar de Estado. Obrigado, Carlos Schmidt. Está explicado. Ficou explicado. A doutora Selmira continua a ser a legítima presidente da Assembleia Nacional. Ficou explicada a sua opinião. Vamos então, sem respirar, não sei se mais alguém quer falar sobre esse tema, porque íamos sem Olgário Tini. Vamos, dois minutos, mas tem de ser mesmo telegráfico, porque sem respirar temos que avançar para o outro tema que também tem que ver com o mesmo assunto. Talvez eu precise de menos. Note, esta questão não me parece que nós precisemos de ler todos esses argumentos neste momento, né? Portanto, antes sim, para a chamada suspensão definitiva. Não existe suspensão definitiva. 2, eu retenho suspensão. Para mim, a Presidente da Assembleia, de forma mais rigorosa, está suspensa. Foi suspensa naquela altura e houve sessões que decorreram e tomaram decisões. A Assembleia, como eu disse antes, os deputados têm que sentar, discutir a questão, rever e, de acordo com as normas, agir em conformidade. Simples como isto. Agora, eu acho inadmissível que qualquer dirigente de um órgão de soberania tente subverter as funções de um determinado órgão por razões que nada têm a ver com os interesses nacionais, nomeadamente, ou no caso concreto, com os interesses para o bom funcionamento da Assembleia Nacional. Portanto, acho que há uma sanção que deve ser aplicada, mas o próprio regimento e os princípios gerais, digamos, do direito tanto administrativo como penal e por aí fora, dizem que as sanções devem ser proporcionais à infração. Portanto, nessa base, eles têm que reequacionar a questão e agir em conformidade. Muito obrigado. Obrigado. Oceano Pinho. Pronto, eu só para rematar aqui uma coisa que disse o Dr. Carlos Schmidt, quando ele fala em golpe, é um golpe, eu não estou de acordo com isto, porque eu pergunto ao Dr. Carlos Schmidt, se por acaso, como estava a ser a Presidente da Assembleia, uma força de bloqueio dos trabalhos da Assembleia, qual a atitude que os deputados tinham que tomar neste caso? A senhora foi afastada, o vice-presidente da Assembleia ocupou o cargo e, pelo que se viu, houve corno, pelo que se viu, os trabalhos continuaram e foram ao bom porto. Porque a pessoa que estava a ser força de bloqueio naquele momento era a Presidente da Assembleia. E eu pergunto ao Dr. Carlos Schmidt, sendo, por exemplo, imaginemos que foi o que o constitucionalista português disse, se o Presidente da Assembleia está a ser realmente uma força de bloqueio, há condições, sim senhora, para os deputados se reunirem e o vice-presidente ocupar o lugar e as sessões continuarem. Agora, outra coisa é destituir a senhora. Portanto, eu não vejo, quando eu ouço muita gente aqui a dizer que há ilegalidade depois daquilo tudo que foi decidido, eu não vejo isso perante aquilo que o constitucionalista português diz, porque, pelo que eu percebi, a nossa Constituição é quase idêntica à portuguesa. E o regimento também. Liberato Muniz também queria 1 minuto, não é? Eu julgo que aquilo que o Oceano diz
é aquilo que nós todos tentamos dizer. É assim, o que nós entendemos daquilo que aconteceu, eu julgo que o Dr. Carlos Semedo igualmente assim entendeu, é que a Presidente da Assembleia, por aquilo que nós vimos, estava a ser uma força de bloqueio em relação ao funcionamento dos trabalhos. Suspendeu, não informou, foi-se embora, não faz sentido. A nossa responsabilidade, quando nós assumimos cargos, é aquilo que eu entendo, nós devemos assumir esse cargo até ao fim e no sentido de trabalhar em prol da comunidade. Independentemente dos problemas, nós devemos nos posicionar para o resolver. E a verdade é que dava a entender que, mais dia menos dia, o Presidente da República só tinha uma solução, que era simplesmente dissolver a Assembleia, e parecia isso que estava à procura dentro do Parlamento. E eu julgo que o que aconteceu, independentemente dos erros, foi muito mal, independentemente das coisas boas, também foi muito mal. Não deve voltar a acontecer, mas agora o que se deve encontrar é a solução para andarmos para frente. E nós já temos o orçamento aprovado, e o que aconteceu ainda pior do Dr. Carlos Semedo, que ninguém entende, é que como é que numa Assembleia ninguém, ou seja, tinha-se que discutir o orçamento dos deputados, que tem que ser da Assembleia, que deve ser discutido primeiro do que o orçamento geral, e não se tinha até aquele dia o orçamento dos deputados, ou seja, da Assembleia, e até hoje não foi discutido. Então, entende-se que havia algo dentro da Assembleia que não estava a funcionar bem. Então, Liberato, parece que essa instituição é definitiva. Dentro de 10 dias, parece-me que vai haver uma outra eleição para se encontrar um novo presidente para a Assembleia. O que é que acha disto tudo? Eu nesse aspecto, não tenho argumentos para justificar a destituição da senhora. Eu não vejo nada na lei que o diga. Por isso que eu disse que eu espero que os deputados, ou quem de direito, nos venha explicar. E veja só, para mim, aí é que está o grande problema de São Tomé e Príncipe. Num país normal, num Estado de Direito democrático normal, a televisão nacional, a rádio, tinha feito N debates com N especialistas e hoje nós teríamos minimamente esclarecido do que é aquilo que está a acontecer. E novamente o que é que nós encontramos? O que aconteceu no passado volta a acontecer agora, independentemente de quem esteja no poder. E é preciso darmos um salto nesse sentido e pensarmos no todo, no país, no bom nome do país. Não vale a pena nós estarmos aí a esgrimir argumento que o outro está mais errado que o outro. A verdade é que eles são tão maus como deputados, têm feito coisas tão más de um lado e do outro que mancham o país. Então, vamos dar o salto. Temos orçamento aprovado, as coisas estão a correr bem, como diz o Oceano, temos quórum, então vamos esperar os próximos episódios e eu espero que eles sejam em prol de São Tomé e Príncipe e não contra São Tomé e Príncipe. A melhor viagem é aquela que se partilha. Viajar sabe melhor quando é a dois. De 2 a 15 de fevereiro, aproveita a oferta do Fly Gabon e compre 2 bilhetes, recebendo 50% de desconto no segundo. Período de viagem é de 12 a 28 de fevereiro de 2026. Válido para todos os nossos destinos. Promoção válida para viagens de ida e volta para 2 pessoas. Planeie aquela escapadinha especial, surpreenda alguém ou viaje com quem faz parte da sua história. Porque boas memórias não se fazem sozinhas, fazem-se juntos. Mais informações nas nossas agências ou no nosso site flygabon.online ou através da linha telefónica mais 239 995 4450. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.